Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 26 exatamente, de fevereiro de 2025. Tive que parar aqui um pouquinho para me situar no tempo. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 13. Continuando a leitura. Mas antes de continuar, aquele convite, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Após a leitura, nós estaremos orando pelos pedidos anteriormente deixados. Em cada novo vídeo, nós vamos orando pelos pedidos deixados em cada vídeo, beleza? E aí eu sempre faço aquele convite para que você leia os pedidos de oração dos irmãos e nas suas orações particulares, lembre de orar pelos pedidos aqui compartilhados, tá bom? Vamos à leitura da nossa leitura de hoje, segundo Samuel capítulo 13, que diz: Depois de algum tempo, lembrando que no capítulo anterior Davi reconhece o seu pecado, Deus o castiga levando o bebê que nasceu como resultado daquele pecado. E agora Davi, profeta Natan, havia dito para Davi que a família dele seria atingida pelas consequências do seu pecado. E a partir desse capítulo, nós já começamos a ver isso, uma tragédia após a outra na família do rei Davi. E diz a palavra de Deus, depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Como Davi tinha muitas mulheres, então ele tinha vários meio-irmãos, que era filho de uma mãe ou de outra, mas todos filhos do mesmo pai Davi, mas de mães diferentes. Era o caso aqui. A Tamar era irmã por parte de pai e mãe de Absalão, mas ela era só meia-irmã de Amnon. Versículo 2. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. O Amnon está apaixonado pela sua meia-irmã. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, portanto primo do Amnon. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? A paixão do Amnon era tanta que era visível, né? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão, e meia-irmã dele, mas ele prefere dizer que era meia-irmã do Absalão. Aliás, era irmã do Absalão, irmã de pai e mãe do Absalão. Vá para a cama, o conselho do Jonadab aí, vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Então ele arma uma estratégia para o Amnon se encontrar sozinho com a Tamar, aí, até com a aquiescência do próprio pai. Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitada. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Uma armadilha, né? Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Ele a agarrou à força aqui.
Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. A Tamar ainda tentou alertar o Amnon da loucura que ele estava fazendo. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça, Israel, quando a notícia se espalhasse. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Havia naquela época casamento entre meios irmãos. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. O Amnon violentou a própria irmã. Isso aqui é a consequência do pecado de Davi, que Natan havia dito para ele que, mesmo ele arrependido, mesmo Deus tendo o perdoado, ele iria sofrer as consequências na sua própria família. Aqui, o meio-irmão violenta a meia-irmã aí, sexualmente falando. Olha, a coisa ainda piora um pouco mais. Versículo 15. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, porque era meramente uma paixão carnal. Mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ela tenta ainda remediar a situação. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar por cima da cabeça, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Um choro aqui de verdadeiras atitudes de luto. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. O Absalão agora ficou aqui indignado. Ele não diz nada. Ele é bastante dissimulado. Ele diz: não se deixe dominar pela angústia, falando para a irmã dele. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Agora ela ficou sob os cuidados do Absalão, seu irmão legítimo, do mesmo pai e da mesma mãe. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Davi ficou sabendo aí do pecado de Amnon e ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. E parece que queriam deixar o Davi, parece que queria deixar a coisa desse jeito mesmo. O Davi, é engraçado isso, ou triste, não é engraçado, é triste na verdade. A mesma capacidade que ele tinha de implementar guerras e ser vitorioso em guerras, ele era um fracasso na família. A gente vai ver isso aqui várias vezes na continuidade da leitura. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Era tempo aí da tosquia das ovelhas, e o Absalão tinha uma criação de ovelhas e os pastores dele estavam tosqueando as ovelhas lá. E geralmente quando a pessoa era rica fazia uma festa nessa ocasião. E Absalão faz a festa e convida todos os filhos do rei. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. O Absalão estava convidando a família toda aí. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Amnon vá conosco. Isso já tinha 2 anos que a violência lá com a Tamar tinha acontecido. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Deixou. Cismado, mas deixou. Davi deixou.
Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram aí da festa do Absalão, que havia sido preparado como armadilha mesmo para matar o Amnon. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Sempre tem esse mensageiro do diabo aí para mentir e tornar as coisas pior, né? O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes, aí numa espécie de solidariedade ao rei. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele, e jamais o Jonadab aqui ia dizer que foi sugestão dele que ele fizesse aquele estratagema lá para se apossar da Tamar. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. O Jonadab era muito astuto aí, né? Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias, pranteando pelo Amnon que havia morrido e parece que pelo Absalão também que havia fugido lá para o outro país. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. E no capítulo anterior a gente vai ver os desdobramentos desta história, porque mais coisas vão acontecer. Davi está começando a colher as consequências. Aliás, ele já colheu a morte do bebê que nasceu da relação de pecado, a violência sexual a Tamar e a morte do Amnon. 3 coisas. Guarda aí que vai ter mais. E a coisa só vai piorando. O fato é que Deus nos perdoa. Pecamos, Deus nos perdoa. Mas as consequências do pecado às vezes ficam por muito tempo e vamos sofrer as consequências e não há nada que possamos fazer. O que podemos fazer é nos precaver para não cair em pecado, porque depois não tem jeito, as consequências ficam. Tá certo? Vamos continuar, então, aliás, vamos agora ter o nosso momento de oração. Antes dos motivos de oração, gostou desta leitura? Deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta aí nos vídeos o que você achou. Se concorda, se discorda, se há alguma coisa que eu não falei sobre o texto que você quer destacar, deixa aí nos comentários do vídeo. Se puder nos ajudar, mais compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, eu o convido a se inscrever. Se gostar do conteúdo e quiser continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente. Combinado? Vamos aos pedidos de oração que eu vou ler aqui para que os meus irmãos tomem conhecimento, orem comigo, orem nas suas orações particulares pela irmã Nájila que passou no concurso, para que Deus mova quem tem poder de decisão para ela ser empossada no concurso para o qual passou. Pelo seu esposo, irmão Julião, para que Deus lhe abra uma porta de um novo trabalho. Pela saúde da sua mãe, irmã Lídia, que está sofrendo complicações pelo diabetes. Pela saúde da irmã Valderice, que também está em tratamento, precisando de uma cirurgia. Pela saúde da irmã Letícia,
que também está com problemas na sua saúde e em tratamento. Oremos pelos médicos que estão tratando destas irmãs. Oremos pela salvação da família da irmã Raquel. Oremos pela irmã Maria Luzimar e seu esposo Raimundo Nonato, que já tem idade avançada, e vem as consequências da idade avançada. Oremos pelos filhos da irmã Maria Luzimar que estão afastados dos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva pede pelos seus irmãos, inclusive, especialmente o Luiz Henrique, para que haja harmonia entre esses irmãos. O irmão Francinaldo hoje está comunicando, agradecido, que o pai dele já foi operado, passa bem. Graças a Deus, vamos agradecer. A irmã Iraci pede pela saúde dela e do seu esposo Luiz. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Eu peço oração pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, que Deus conceda que a Ana Beatriz desfrute todo o seu potencial com o qual Deus a capacitou para que ela viva a plenitude da vida que Deus tem para ela, claro, né? E a irmã Ana Lúcia pede pelo retorno de todos os seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Marilene pede pelo seu filho Oséias, precisa de libertação. O irmão Clodenir, nesse final de semana que vem, pretende fazer uma cirurgia nos olhos. Que Deus guie tudo, né, para que seja bem sucedida. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane. Né? A Daiane é sua filha adotiva e ela pede pelo segundo filho do casal que tem autismo, né? A irmã Leidiane pede por si mesma e pela sua família. A irmã Beatriz pede pela sua mãe Francisca, que está na UTI. A irmã Luzinete pede pelo aniversário do Saulo, que é hoje, e pela sua viagem de retorno à Europa, onde ele mora. E pela salvação do Saulo, para que ele se renda a Cristo. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André, inclusive pela salvação daqueles que ainda não são convertidos a Cristo. A irmã Raquel pede também pela sua mãe, Dona Naíra, de idade avançada, com Alzheimer, né? E pelas cuidadoras dela, né? Para que haja harmonia lá naquele relacionamento, vamos dizer assim. A irmã Aldair está agradecida pela sua própria saúde e ela pede pelo seu primo Agostinho, que está tratando de um câncer. E ela menciona o pastor Osemar, que pede pela sua esposa Marinei, que também está tratando de um câncer. Pastor Luiz Florencio pede pelo assunto da casa, que ele mora de aluguel. O dono da casa vendeu para outro e ele está pedindo a Deus para que o novo proprietário tenha disposição de manter a casa alugada. Ele não quer se mudar agora, visto que ele está terminando sua missão daqui menos de 2 anos, né, lá na Itália, para voltar para o Brasil, e ele não quer fazer uma mudança de casa. Oremos pelo pastor Luiz Florencio. O irmão Francinaldo agradece porque o pai já foi operado e passa bem. A irmã Raquel pede pela saúde da irmã Ruth. A irmã Ruth é membro aqui da nossa igreja Redenção, e ela está com problema no ombro, está em tratamento, que Deus lhe conceda saúde. E a irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago. Tá certo? Então são esses os nossos pedidos de oração. Eu o convido, se você puder, a se unir comigo neste momento de oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma noite de descanso, novo dia, nova oportunidade, novas realizações, de novas experiências, novos aprendizados. Obrigado pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo e sobre todos aqueles que nós mencionamos nos pedidos de oração. Ó Deus maravilhoso, seja com a irmã Nájila, movendo quem tem poder de decisão para que a sua serva seja chamada para ocupar o posto para o qual passou naquele concurso. Oramos pela saúde e pela fé da nossa irmã Lídia, oramos por um novo trabalho para o irmão Julião, em nome de Jesus. Oramos pelo tratamento da irmã Valderice, oramos pelas médicas que estão tratando a irmã Letícia. Ó Deus, cuida do Saulo, meu Pai. Ó Deus, fala ao seu coração, atrai-o para si.
em nome de Jesus, seja com ele na viagem de volta à Europa, guardando e protegendo, dirigindo. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre cada lar, que haja harmonia entre os irmãos da irmã Lucinalva. Traz de volta os filhos da irmã Marlene, da irmã Maria Luzimar para os caminhos do Senhor. Alcança os familiares da irmã Raquel com a sua salvação, bem como todos os nossos familiares. Restaura os casamentos daqueles casais que a irmã Raquel menciona. Faça milagres a seu favor, alcance os cônjuges que ainda não se renderam ao Senhor. Seja com meu primo Alex na cirurgia que precisa fazer. Abre as portas para que a cirurgia aconteça. Seja com meu irmão Claudeni, que também vai fazer uma cirurgia nos olhos. Guia os médicos que vão proceder a essa cirurgia. Seja com o pai do irmão Francinaldo para que a sua recuperação seja completa da cirurgia o qual submeteu. Cuida da dona Nair idosa, seja com as cuidadoras que trabalham cuidando dela, para que haja um clima bom, favorável para o bem-estar da sua serva idosa. Seja com a família da nossa irmã Maria Brito, que aprove ao Senhor chamá-la, conforta os corações dos seus familiares, e assim que seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe foi feita aqui, mesmo aquela que nós não nos lembramos, mas o Senhor conhece a cada uma. E é poderoso para operar a favor do seu povo com milagres. Se vai usar os médicos, os medicamentos, seja feita a sua vontade, meu Pai. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença, a certeza de que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.